Eita, galerinha. Cadê vocês? Cadê vocês? Por onde é que vocês andam? Vocês estão aí mesmo? Tenho certeza. Quero ver se vocês estão aí. Vamos começar a nossa aulinha? Vamos? Meus queridos técnicos em recursos humanos. Olha aí, nossa disciplina de ética e relações interpessoais. Qual é o tema aí que a minha diretora está colocando? Desenvolvimento e implantação do Código de Conduta Empresarial. Aí a gente fala um pouquinho sobre as profissões, aí a gente fala um pouquinho sobre essa conduta e os seus processos, mas a implantação, ela traz esse contexto, que é você tentar andar por as searas. Essas searas, gente, que eu estou colocando aí no Código de Conduta, ela traz etapas. Quais são as etapas que a gente tem? Olha aí. Primeiro, quando eu vou implantar aí numa perspectiva dentro da organização, eu estou iniciando, tá? A implantação é o início. A implementação é melhorando alguma coisa que já tenha, ok? Aí são 3 fatores que eu quero colocar para vocês. Meus queridos aí que estão nos polos, Curral Novo, Francisco Macedo, Juazeiro do Piauí, Manuel Emídio, São Miguel da Baixa Grande. Tem mais, minha diretora? IPTV? Não, né? A turma que está aí no YouTube. Meire Rocha, Ronielson, Paloma Lima, Francisco Lima, Alisson do Porto do Piauí, Lucas Lacerda, Graziele. Quem mais? A turma toda de Porto que está aí. De Porto também e de Prata do Piauí. Turma forte. Quando a gente coloca essa situação para vocês, é para refletir sobre o seguinte, ó. O processo de implantação, ele precisa de pessoas que vendam a ideia, tá, gente? Vendam a ideia. A ideia de quê, professor? A ideia de se tornar, por meio do Código de Conduta, as normas internalizadas nos colaboradores. Agora entenda o seguinte, todo código de conduta precisa de multiplicadores. Quem são esses multiplicadores? Geralmente, pessoas que estão dentro dos setores, que estão comungando, que estão alinhados com o recursos humanos. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, que você, como profissional de recursos humanos, você vai ter que ter aliados dentro dos setores, dentro das unidades estratégicas de negócio. Você vai precisar de pessoas que possam ter uma postura de replicar o capital intelectual que vocês vão estar passando para eles. Então, nesse processo de implantação, se você for achar que sozinho você vai continuar esta empreitada do Código de Conduta, pode ter certeza que você não vai, não. Então, você precisa desses multiplicadores, e esses multiplicadores precisam estar dando feedback para vocês. Um processo de padronização constante, ele só é executado se as ideias que foram disseminadas, elas forem verdadeiramente praticadas. Veja, nesse primeiro ponto a gente coloca como cultura da organização, a gente tem que lembrar para vocês que cultura não é cultura, tá, gente? Cultura não é, por exemplo, clima organizacional. Cultura é alguma coisa que traz um legado. Então, se ela é uma cultura organizacional, eu vou ter que respeitar, porque isso aí já vem de gerações e gerações. O código de conduta ele pode ser aperfeiçoado durante a evolução histórica desta organização, claro, como se fosse, por exemplo, uma cultura de massa. Porque, por exemplo, esse termo cultura de massa, ele é empregado para designar uma produção que ela é contínua e atende a todo mundo. A cultura de massa na sociedade, por exemplo, ela vem com a produção, né? Ela trabalha, a questão é trabalhada pelos livros, ela é trabalhada pelo teatro, pela música, pelos veículos de comunicação.
Agora, se você vai desenvolver o código de ética, vai trazer novas habilidades para as pessoas refletirem sobre ela, e você não já vai inserindo na cultura organizacional, e para inserir na cultura organizacional você precisa de várias reuniões, você precisa de um cronograma que você vai criar e não vai ser da noite para o dia, em torno de mudanças de culturas, por exemplo. O que a gente vê é que as organizações, quando elas vão trabalhando o código de conduta dentro das empresas, elas levam em torno de 2 a 3 anos para fazer com que haja uma internalização. Quando eu entro na perspectiva de ter uma postura de uma empresa, por exemplo, que ela vai adotar uma conduta para demitir pessoas, eu tenho que saber que nesse código de conduta vai ter que estar lá escrito práticas que acontecem agora, mais atuais, comportamentais, como por exemplo, se eu vou gerar demissões, eu tenho que fazer com que essas pessoas que saiam da empresa, elas continuem, de uma certa forma, mantendo uma relação positiva com a empresa. É difícil, é muito difícil, porque geralmente quando você sai de uma empresa, você está estafado, você não quer mais ter contato com aquela empresa. Agora, quando o processo de demissão dentro da empresa é um processo de encaminhamento para o mercado de trabalho e faz com que essas pessoas vejam que você está cuidando desse encaminhamento, professor, mas o que eu vejo aí no mercado é que a empresa quis demitir, ela passa a faca e pronto. Pois é. Empresas que não se preocupam com os profissionais que estão devolvendo para o mercado, é desse jeito mesmo. Elas demitem sem nem a pessoa saber, do nada, e sem dar um feedback para a pessoa por que é que demitiram ela. Isso mostra que mesmo a empresa tendo o código de conduta, se ela tem essa conduta, ela também vai apenas vender uma imagem de ser uma empresa ética, porque ela não vai ter ética. Agora, se eu preparo aquela pessoa, se eu me preocupo com aquela pessoa, para ela ser demitida e ela vai receber aquela situação onde ela tem um retorno acerca do que é que ela cometeu de falhas que foram tão graves ao ponto que ela possa estar sendo demitida, ou do investimento que foi feito nela em termos de competência técnica e comportamental e ela não conseguiu atingir, deixando sempre a desejar no seu desempenho, demonstrando isso para a pessoa, aí sim, a postura da empresa, como uma postura que a gente sabe que é uma postura complexa e desafiadora, é uma postura que pelo menos vai estar zelando pelas pessoas que estavam dando sangue pela empresa naquele momento. Então, quando a gente entra nessa questão do processo de implantação, gente, você vai precisar também de profissionais da área comportamental. A cultura organizacional da empresa, ela envolve muito comportamento. E quem é que lida com comportamento? Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Eles são responsáveis aí para tentar trabalhar a reunir os valores que são defendidos pela cultura, os hábitos, os comportamentos, as crenças, tudo que está envolvendo essa cultura de uma forma moral, envolvendo a política de gestão de pessoas, e esta política de gestão de pessoas mostrando que existe um zelo em relação a essas pessoas. Por exemplo, quando a gente entra na cultura de poder dentro da empresa, qual é a postura ética da alta gerência ou dos diretores lá do nível estratégico, por exemplo? Como a cultura dos papéis, por exemplo, a burocracia, ela é disseminada ao ponto das pessoas manterem a sua conduta ética de não estar comentando, por exemplo, documentos que são sigilosos, de não estar passando informações àqueles que têm acesso, porque na cultura de papéis, onde a burocracia é valorizada, há muitos comentários, há muitas fofocas em relação a algumas coisas sigilosas dentro da empresa. E isso tem que ser inserido dentro do código de conduta. Outro fator importante, quando a cultura, por exemplo, é voltada em pessoas, com pessoas, tá?
Se eu tenho uma estratégia de endomarketing, de valorização do colaborador, que começou lá atrás, naquela época, onde você colocava a foto do funcionário padrão lá, aquele funcionário que se destacou, tinha lá a foto lá na empresa, o mês, hoje o funcionário de destaque, começou ali, tá? Começou ali. Hoje, isso já está um pouquinho meio que ultrapassado, e a valorização ela vem por benefícios disponibilizados para aqueles que têm uma alta performance, que geram resultados positivos para a organização. Mas, se ela tem essa política de endomarketing e ela não tem uma postura ética, também vai deixar a desejar em relação à credibilidade. Principalmente se ela for focada na cultura de pessoas. Porque se ela for focada na cultura de tarefas, onde a ênfase vai ser, por exemplo, na produtividade, ela também tem que valorizar, por exemplo, fatores que são pilares da produtividade, como a gestão do tempo. Se ela não, pelo menos, contribui com o desenvolvimento das pessoas em relação a elas saberem o que é importante para elas estarem realizando, o que é urgente, o que é circunstancial, também não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Essa ênfase que a gente está dando para vocês em relação à implantação é que no momento que você começa a realizar isso, você automaticamente vai ter que estar levantando sobre a cultura. E a cultura entra nessa primeira etapazinha aí, que é a elaboração. Eu vou elaborar com pessoas que fazem parte deste código de conduta. Eu já disse e já reforço para você novamente que o tático, o operacional, o estratégico, os 3 níveis precisam estar cientes desse código de conduta. A atenção que eu estou focado aí para falar para vocês é que quando eu vou para esta elaboração com todos, isso não vai significar que ele vai ser um documento só sacramentado pelo nível estratégico, ou seja, só vindo de cima para baixo, ou seja, goela abaixo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na verdade, quando eu tenho um código assim, as pessoas não executam. Por quê? Porque ninguém participou disso, só o nível estratégico. As pessoas vão fazer de conta que fazem, e aí é pior. Eu tenho que ter uma construção coletiva com cumplicidade e transparência. Cumplicidade e transparência, para daí, durante a elaboração, eu ter um formato de construção onde eu possa, junto com todos, escolher os princípios. Opa! Pois é, eles podem estar consolidados lá nos valores? Claro. Desdobrar estes princípios nas normas do fazer ou não fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Veja aqui que nós colocamos essa imagem, gente, para mostrar o seguinte, todos juntos formatando o código de conduta. A condução dos trabalhos pode vir por uma consultoria externa, por exemplo, na maioria das vezes. Por quê? Porque quem está internamente no recurso humano, geralmente não tem tanto tempo para estar fazendo as reuniões e não elaborar os relatórios que sejam construtivos para se transformar em uma redação final. Então, os grupos de trabalhos eles são levantados como força-tarefas, tá? Para que elas possam se movimentar, escutar os seus colegas e levar isso para as reuniões de elaboração do código de conduta. Já numa segunda etapa, onde você já sacramentou todo o código de conduta, entra a aprovação e a discussão por meio de uma divulgação. Aprovado, por exemplo, recebi as informações e aí os sócios, o conselho administrativo disse, ok, já pode disseminar sobre o código de ética. Aí eu entro com os grupos de interesse, com os stakeholders. O sucesso aí vai ser você falar a linguagem para todos. Então, quem é esta pessoinha aqui, que está aqui? Quem vai fazer isso? RH
focado em quem? Nos líderes. Os líderes como os principais multiplicadores das ideias que foram discutidas. Os métodos de comunicação, gente, vão ter que ser adequados, porque eu vou explicar o código de conduta da mesma forma para os gerentes, eu vou explicar para os colaboradores, para quem está no operacional, para quem está como o chão de fábrica lá, para quem está lá nos serviços gerais. Não, vou ter que usar uma linguagem simples, adequada, encaixando na capacidade cognitiva de cada um, de cada nível, inclusive reforçando a questão das ferramentas de manutenção desse código de conduta. Vale ressaltar que o código de conduta deve ser um documento que tenha circulação fácil, que tenha compreensão fácil, não pode ter uma linguagem rebuscada, não pode ter muita complexidade, porque senão eu vou dificultar a disseminação dos comportamentos. Uma vez fazendo isso, eu vou para quê? Treinar as pessoas. Treinar as pessoas para efetivamente vivenciarem o dia a dia. Os recursos humanos à frente deste projetozinho. Devem ser realizados os treinamentos, item por item, gente, chamado ipsilitre, que é o quê? Na linha, olhando, estudando, lendo cada um dos artigos de código de conduta. Esta capacitação, ela deve receber as versões e deve passar as versões do Código de Ética para todos os colaboradores. Eles devem dar ciência que estão concordando com aquele conteúdo, mas deve ser feito mais do que isso, deve ser feita uma avaliação. Uma avaliação para quê, professor? Se eu estou querendo matar os colaboradores, aí eu peço para a minha diretora compartilhar até, eu digo não, porque isso tem que ser massificado mesmo, gente. Tem que ser massificado mesmo. No inconsciente das pessoas, elas têm que fazer parte, da segunda pele, entendeu? Fazer parte da segunda pele aqui, o código de conduta, a pessoa tem que estar vivenciando aquilo. E aí eu tenho que saber o seguinte, quanto ficou retido lá? Porque as pesquisas mostram o seguinte, você faz, aí você tem que ter 70% de aproveitamento. Quem não teve 70% de aproveitamento no entendimento do código de conduta, vai ter que fazer de novo, até obter os 70% de aproveitamento. Sabe por quê? Porque com 70%, as estatísticas mostram que as pessoas, elas têm o entendimento de 70%, elas têm a intenção de executar desse 70%, 50%, e elas realizam na prática a metade, ou seja, 25%. Quando é esses 25%? Quando não é só 20% ou só 10% que está lá no código de conduta. Então, mostra que vai diminuindo a capacidade de realização. É por isso que tem que ser massificado com treinamentos, com capacitação contínua, adequada, que esses treinamentos possam ter dinâmicas de grupo, que esses treinamentos possam ter momentos de vivência, de metodologias ativas, onde as pessoas levam o conteúdo para estudar em casa e já vêm com as dúvidas, estudo de casos realizados dentro dos setores para mostrar a diferença de posturas, o que pode ocorrer, o que não pode ocorrer, o que é assédio moral, o que não é assédio moral, o que é desrespeito, resultado. As pessoas têm que estar com isso na ponta da língua, de forma clara. De forma clara. Então entenda, o treinamento ele vai massificar a mentalidade de crescimento dentro da organização. Vai fazer com que esses profissionais, eles possam replicar. E aí, eu tendo essa massa, tendo pelo menos 70% do conhecimento, eu posso garantir que as pessoas estão envolvidas nesse processo. Certo? A observação é essa. No entanto, vejo bem, eu tenho, depois que eu faço essa aplicação, monitoramento. O monitoramento ele traz aquela percepção do seguinte: estão vigiando a gente.
Estão vigiando, ó, aqui dentro do setor eu vou ter aquele X9, eu vou ter o X9 que vai dizer se a gente está no código de conduta ou não. Não é isso, gente. A percepção do monitoramento traz uma atenção maior que todos os empregados, eles precisam serem orientados, porque se eu quebro o código de conduta, isso vai me levar à demissão. Se eu tenho um comportamento que ele vai ser caracterizado, está escrito lá no código de conduta como é antiético, as incidências na avaliação de desempenho que vai estar ocorrendo constantemente no monitoramento, vai me levar ao processo de encaminhamento para o mercado de trabalho. E o que é importante ressaltar? Que os treinamentos sejam incorporados como uma rotina de vocês, que eles sejam periódicos. Eu não posso só fazer uma vez, implantei e deixei para lá, não. Todo aninho eu vou ter que fazer. Todo colaborador que entrar dentro da organização, ele vai ter que saber da identidade da organização, ele vai ter que saber qual é o código, e isso vai ser contínuo, gente. Por quê? Porque é o seguinte, se não for contínuo, não tem como eu melhorar. Se eu não tiver, por exemplo, canais onde as pessoas possam ser francas, onde elas possam se denunciar, mas elas possam ser anônimas, eu não vou ter um monitoramento do código de conduta da forma perfeita. Eu uso o instrumento de monitoramento com um canal de denúncia, mas sem mapear a pessoa que está passando. Sabe por quê? Porque eu não vou ter pessoas passando nenhum tipo de denúncia se ela souber que ela vai fazer uma queixa sobre um chefe que ela tem, e aí é postura de chefe, por exemplo. O chefe assedia ela moralmente, humilha ela na frente das pessoas. O chefe fala das suas falhas em reuniões, por exemplo, na frente dos colegas, dos colaboradores. Enfatiza as situações que essa pessoa falhou, e isso tornando ela menor perante os seus colegas. Se repetindo essa conduta, como é que ela vai se queixar no canal de denúncias, sabendo que está ocorrendo isso? Ou até casos mais graves. Nós tivemos aí, por exemplo, no setor público, assédios morais e assédios até sexuais, com quem estava chefiando, né, as suas equipes, e usando do poder interno para tirar vantagens com as funcionárias, com as colaboradoras, infelizmente manchando a organização, que tem um renome muito grande, que foi o que aconteceu na Caixa Econômica, por exemplo. Então, entendam que essa situação das denúncias, gente, ela é um caso sério, tá? Muito sério. Deve-se haver aí a consciência de que eu vou estar buscando soluções, evitando aí o descumprimento desse código de conduta. Eu tenho que estar ali mantendo o fator confiável, de confidencialidade do denunciante. Pessoas, geralmente, né, que estão envolvidas com esse canal de denúncia, geralmente são vistas pelos colaboradores como pessoas contra os colaboradores. E, na verdade, gente, são pessoas que estão a favor dos colaboradores, porque eles estão defendendo ali a igualdade de tratamento para todos. Então, é um fator muito sério que afeta a saúde física e mental das pessoas, que ocorre em várias empresas privadas, empresas públicas. Você vê pessoas dentro das organizações com poder, exagerando no seu poder de forma autoritária e se prevalecendo exatamente por ter poder dentro daquela organização. Isso pode ser enquadrado
no Código de Ética. Agora, o canal de denúncias, ele tem que estar também dando resultado, certo? Eu tenho algumas situações aqui, por exemplo, com a reflexão de Hubert, que ele coloca: perguntas poderiam ser feitas para acompanhar e monitorar o código de conduta. Olha os exemplos que ele coloca. Empregados conhecem e seguem o código de conduta implantado na empresa? Os dirigentes cumprem totalmente esse código? Porque eu também já vi vários empresários. Eu preciso de um regulamento ético dentro da minha empresa, mas ele é a primeira pessoa que não cumpre o regulamento, o código de conduta. Então não vai adiantar. Os consumidores e clientes e usuários, eles acreditam neles? Os analistas, ambientalistas, aqueles que estão lá vendo o que está acontecendo com os valores, acreditam também, confiam, assim como os concorrentes respeitam, sabendo que, por exemplo, dentro daquela empresa, eles não falam mal dos concorrentes, até porque isso faz afastar o colaborador, hoje o colaborador chamado colaborador diplomado, digital, que tem acesso a tudo, já chega sabendo das informações. Então não tem um porquê ele avançar em relação a isso. Veja que essas reflexões, elas são feitas para você entender o seguinte: eu estou conseguindo suprir esse meu canal de denúncia. Eu sei que ao final disso tudo, meus queridos, você precisa reforçar isso tudo com a avaliação. Você já fez uma avaliação lá no meio, quando você está implantando, para saber se a pessoa reteve 70% desse conhecimento. Mas eu tenho que estar revisando também se ele não está antiquado, se ele já caducou, se não virou um documento estático. Esse documento estático aqui, gente, é que é o problema. Por quê? Porque as pessoas dizem: olha, já criei o código de conduta, aí esquece dele. RH também com muita coisa para fazer, não faz alterações que não sejam adequadas para cada ano. Cada ano vem coisa nova, cada ano eu tenho leis se modificando, e aí eu preciso ter um RH ativo, o chamado RH 4.0, meus queridos. RH 4.0, tá? Este RH 4.0 é o RH que vocês estão aí fazendo, nós estamos colocando o RH 4.0 para você ser um profissional atualizado. E esta atualização, ela finaliza a avaliação. Quando eu entro, por exemplo, em saber os riscos, eu entendo o seguinte: que os riscos fazem parte de uma construção de levantamentos em relação ao que eu estou aplicando no conteúdo, qual é a forma que eu estou passando para as pessoas e o formato, como é que eles estão entendendo. É através, por exemplo, de um 5W2Hs, ó, 5W2Hs, ou mais famoso como plano de ação, que eu posso levantar isso. Quem, como, onde, porquê, quando, quanto conteúdo nós temos ainda para estar atualizando e levantando os fatores de risco. Eu posso complementar com a análise SWOT ou FOFA, onde eu tenho o quê? Eu tenho uma ferramentazinha que vai levantar os pontos fortes, fracos e as ameaças. É a FOFA que nós conhecemos, é a FOFA, levantando tudo isso para quê? Para você ter mais embasamento e adaptar o código de ética a cada ano, tá certo? Meus queridos, é chegada a hora, é chegado a hora, a horinha de quê, minha querida diretora? A horinha do praticar. E a primeira atividade, valei-me, a primeira atividade é esta perguntinha aí. Agora eu quero ver se o pessoal de, deixa eu ver aqui, São Miguel da Baixa Grande,
Se a minha mediadora Angélica vai pegar os alunos e vai mandar ver nas respostas. Em relação ao código de ética, é correto afirmar o quê? 2 minutinhos para vocês. É aqui? Voltamos. Muito bem. Eu quero saber o seguinte: quem foi que colocou? Prata do Piauí colocou C. São Miguel da Baixa Grande também. Cadê os outros, gente? Meu Deus, Juazeiro do Piauí, Curral Novo tá aí. Cadê o pessoal do YouTuber que não respondeu? Cadê essa turma do YouTuber? Vamos ver se é C mesmo? Vamos ver? Exatamente. Letra C, consiste em algo que muda conforme a sociedade e o tempo. Porque as outras, gente, tem errado, tem coisa errada aí, ó. Não é nada de conceito estático. Pelo contrário, você tem que parar com essa situação de dele ser estático, né? Cada pessoa possui a sua ética, tá errado também. Não varia conforme o ambiente, tá errado também. A ética não possibilita melhor vida, tá errado também. Certo? Enfatizei onde é que tá errado. Vamos para a próxima. Segunda, assinale falsa. Qual é a falsa aí? Vamos ver. 2 minutinhos.
Galerinha, galerinha, eu vi aí Prata do Piauí, Curral Novo, São Miguel da Baixa Grande. Será que é mesmo? Letra A, letra A. Galera, vocês estão antenados, é a única que é falsa. A sociedade não cria novas situações. Claro que cria. A ética é estática, é desfazendo aquilo que a gente fez. O restante, a ética deve ser uma prática cotidiana, né, tá certo. Não basta ser tolerante em relação ao próximo, devemos respeitar e saber que é possível aprender as diferenças. As novas situações impactam diretamente nas políticas e práticas éticas, eh, corporativas. A postura ética não pode ser implantada de forma imediata, aliás, imediata na organização, mas deve ser construída em toda a sua história. Pois é. Então, esses fatores aí eu reforço e leio para vocês para não esquecer em relação a isso, tá, gente? Na próxima. Eita, 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 na próxima, na próxima. Vou dar só um minutinho. Galerinha, galerinha, respondendo a turma forte aí, ó. FVVF, Curral Novo e Prata. Cadê São Miguel da Baixa Grande, gente? Cadê São Miguel da Baixa Grande? Cadê? Hein? Após, aqui, ó. Eu tenho uma sequência aqui, ó. Só que, ó, olha a sequência aqui, ó. Vou colocar agora, ó. B. É essa mesmo. É a letra B. Quando você coloca as duas lá atrás, vou voltar aqui, tá? Tanto a 2 como a 3, após a redação final, antes da divulgação e treinamento, o código de conduta deverá ser aprovado pela alta direção e pelo conselho administrativo. Verdadeiro. É isso mesmo. Quando eu entro após a capacitação, tá? VV, vocês viram aí que eu coloquei em vermelho, aí eu pensei que vocês iam se confundir, né? Exatamente. Aí, após a capacitação, todos devem receber uma versão do código de ética e assinarem, para ter lá o registrozinho direito de concordância com o conteúdo. Verdadeiro também. Não é importante criar um canal de denúncia? Falso. O código de conduta é um documento vindo de cima? Falso também. Show de bola, vocês estão antenados, não caíram na pegadinha do teacher. Vamos para a próxima. Agora eu quero ver. Fraudes pela internet. Qual é o amparo legal que a empresa tem que fazer? Qual é o comprometimento da empresa? Como é caracterizado? Eita, professor, 3 perguntas em uma só. Não é brincadeira não. Como deve ser caracterizado esse comprometimento? Então, essa daí eu vou dar 2 minutinhos, tá? Foi!
pode. Eita, gente. Qual é o amparo legal? Isso, tô vendo aí São Miguel da Baixa Grande. Isso, o amparo legal é o código, ó, o código de ética. O amparo legal. Tanto que a gente falou, ó, código de ética, de ética. O comprometimento da empresa. Qual é o comprometimento da empresa? Lembra que eu estava falando com relação às práticas? Pois é, o comprometimento da empresa é a implantação do código de ética. E aí vem um comprometimento. Se esse comprometimento ele é caracterizado de que forma? Primeiro, se ocorrem fraudes e não está lá no regimento interno, você não tem como cobrar. A empresa vai estar lá sendo negligente. Se eu tenho um código de ética, se eu faço a implantação, o que eu tenho que fazer depois? O monitoramento, meus queridos, monitoramento. Vamos para a próxima, agora eu quero ver. Sobre o descarte de produtos eletrônicos, por exemplo, a gente já viu, primeira aula, que agride a natureza. Tem que estar no código de ética? Sim, porque trabalha a sustentabilidade. Eu quero saber o seguinte, como agir e qual a política para regulamentar? 2 minutinhos, foi! Como agir, gente? Como agir? Cadê o pessoal de Prata do Piauí? Peguei vocês, hein? Reutilização. Isso, e o descarte consciente, né? Ó, eu vou estar reutilizando ou com um descarte sustentável. Professor, até isso tem que ter no Código de Conduta? Sim, está ligado à tua política de regulamentação. Então, dentro do regimento interno, tá? O descarte. Aí você está colocando aí Prata do Piauí, ó, retirada das peças. Isso. Então, tem que estar dentro do regimento interno, ok? Dentro do regimento interno, porque aí eu vou ter um descarte da forma correta e pode ser monitorado pelos recursos humanos, por vocês principalmente. Próxima, eita, 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 eita. Essa aí como tem 3, eu vou dar 3 minutos diferente, viu, minha diretora? Eu vou dar 3 minutos para essa agora.
Olha, a utilização de computadores da empresa para a atividade pessoal. Como é que deve ser essa prática? Ela deve ser uma prática aceita? Quais os limites? Como é que eu posso regular? 3 minutinhos eu vou dar para essa. Foi! Então vamos lá. Tô vendo aí, ó, pessoal de São Miguel da Baixa Grande colocou sim, obedecendo limites estabelecidos pela empresa, código de conduta da empresa. Tá, deve ser uma prática aceita. Veja se vocês realmente entenderam a pergunta. Olha só, o Prato do Piauí colocou não. Deve cumprir com as suas obrigações dentro da empresa. Primeiro, qual é a temática? A utilização de computadores da empresa para atividades pessoais. Deve ser aceito pela empresa? Aí você vai ter que colocar... Lembra que eu falei que vai depender, ou seja, depende da política da organização. Organização. Por que isso, gente? Lembre do seguinte, existem empresas que permitem, tá? Então, o sim ou o não depende desta política. Existem políticas empresariais que permitem você realizar atividades. Na maioria das organizações, eles não deixam, né? Eles estabelecem aí a não aceitação desta prática dentro da organização. Agora, o que que dar? Aqui é a primeira resposta, tá?
O que é que dá limite na segunda resposta? O que dá limite é o código de conduta. O código de conduta. Veja só. Este código de conduta, ele tem que ter lá os artigos e os incisozinhos direitinho, colocando a situação, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, o Facebook, eu posso utilizar durante 15 minutos, e se for a pessoa responsável por estar alimentando a página da empresa, é outra coisa. Agora, pessoalmente, eu não posso estar acessando redes sociais pelo computador da empresa, pode ser pelo meu celular, entendeu? Então, ou outras páginas. Isso tem que estar lá escrito, tá certo? É por isso que houve essa divergência aí. Geralmente, né, pode ter o quê? Geralmente no intervalo. Isso, exatamente. Minha diretora está compartilhando aqui. Geralmente só no intervalo você pode utilizar, ou então na hora do almoço, né, minha diretora? Ou na hora do lanche, alguns abrem esse precedente, e aí é uma benevolência a mais, né? A terceira é assim, como regular? Como regular, gente? Ora, eu preciso ter as normas. É que vai estar regulando as normas barra procedimentos. Mas o quê? Escritos. Escritos, meus queridos. Não adianta ser de boca, não. Não adianta só estar falando, não. Tem que estar escritos. Ok? Então, três respostazinhas que, se você for ver, são uma cascazinha de banana, né? Você for ver que é assim. Como ela é muito subjetiva, o dever ser uma prática aceita já está dentro do contexto aí, tá? Entra a questão dos limites. Quem impõe é a organização, desde que não infrinja, né? Desde que não fira a CLT, ok? Vamos para frente? Vamos para a próxima? Então vamos lá. Olha só, esta agora eu quero ver, gente. Esta eu quero ver, hein? Participação de colaboradores em redes sociais. Entra quase parecendo com a anterior. A empresa deve proibir, deve regular ou deve se omitir? Eu quero que você escolha um dos três, tá? Como proibir ou regular? Você escolheu um, foi proibir. Você vai ter que responder sobre proibir. Você escolheu regular, você vai ter que escolher sobre regular. Falar sobre o regular. Mas, lembre-se, na primeira pergunta eu estou dando três opções. Proibir, regular e omitir. E na segunda, ó, como proibir ou regular? Ou uma ou outra. Você pode estar falando, tá bom? Então, vou dar 2 minutinhos. Foi!
Gente, é claro que o foco aqui seria o deve regular, certo? O regular, para que você tenha uma política de gestão de pessoas positiva, porque o proibir se torna muito autoritário. O se omitir também não vai se encaixar numa postura que você quer passar de ética. Então, a regulação, tanto na primeira como na segunda, tá? As duas respostas aqui, ó, resposta um e resposta 2, é que se encaixam mais com o que a gente defendeu em relação ao RH 4.0, onde esse RH 4.0, ele defende o monitoramento até mesmo para que eu possa ter, de uma certa forma, um cuidado com os colaboradores. Então, entenda, a palavra regular aí minha querida pode cortar para a gente, o regular entra no monitoramento, entra na avaliação, mostra que você, de uma certa forma, não vai ser conivente, mas vai estar ali analisando, e cada situação é um caso diferente, não é? Então, traz essa conduta aí para vocês da nova geração dos recursos humanos. Nos vemos amanhã, hein? Beijão! Fui!